gente, hoje a gente vai falar um pouquinho da anemia falciforme e a importância do aconselhamento genético na anemia falciforme. É um artigo que foi criado por Cíntia Tavares Leal Guimarães e Gabriela Ortega Coelho. A anemia falciforme, cuja a expressão clínica da hemozigose do gene da hemoglobina S, ela configura-se como um problema de saúde pública no Brasil, por ser uma doença hereditária de maior prevalência no país. Então, ela é uma doença genética e, por ser uma doença genética, ela não é contagiosa, tá? Então, ela é uma doença hereditária, passadas, no entanto, de pai para filho. Por se tratar de uma doença genética e hereditária, ela é uma questão primordial dessa patologia. Por isso, o aconselhamento genético ele possui aí uma importância fundamental, pois tem o intuito de orientar os pacientes que são portadores do traço falciforme sobre a tomada de decisões em relação à questão da reprodutividade e também ajudar a compreender outros aspectos da doença, como o sofrimento, o tratamento e o prognóstico, tá? Então, tendo em vista que o aconselhamento sobre essa doença no país, ele tem um déficit muito grande, então só é oferecido apenas por hospitais universitários, hospitais públicos e também em centros de referência para doadores de sangue. Lembrando que para hospitais públicos, só que em grandes centros urbanos, tá? Que em muitos casos não é a realidade do Brasil. Então, o objetivo geral do artigo é retratar a importância do aconselhamento genético na anemia falciforme, principalmente para os portadores do traço falciforme, como forma aí de prevenção, e principalmente porque as terapias gênicas são limitadas e ainda não há cura para esta doença. Então, a metodologia utilizada para fazer esse artigo foi revisão bibliográfica, por haver uma necessidade em departamento ou até mesmo de uma seção de aconselhamento onde possa ter informações sobre as condições de vida desses pacientes que são portadores dessa anomalia. Então, o presente artigo ele foi baseado em cima de revisões bibliográficas, embasada na literatura pesquisada, onde se tem informações sobre o aconselhamento genético na anemia falciforme. Então, dessa forma, o método bibliográfico utilizado foi para levantar dados sobre a anemia e o aconselhamento genético, se eles correlacionavam com os dados que o Ministério da Saúde tem. Bom, eu vou dar continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco agora sobre o aconselhamento genético. Bom, o aconselhamento genético ele foi criado com a finalidade de ajudar pessoas na resolução de problemas que são relacionados ao campo da hereditariedade, ou seja, principalmente no caso que vem a tratar de doenças que são passadas de geração em geração. Bom, o aconselhamento genético ele lida com a ocorrência ou também com o risco da ocorrência de algum tipo de doença hereditária em uma família, fazendo assim a ajuda e a compreensão de como a herança genética ela contribui para a doença e também o risco de recorrência para parentes específicos, envolvendo também aspectos educacionais e também aspectos reprodutivos. Portanto, o aconselhamento genético ele apresenta também um caráter assistencial, pois ele vai orientar indivíduos ou famílias inteiras sobre a tomada de decisões conscientes e equilibradas total a respeito da procriação, sendo diferente da eugenia. Por que o aconselhamento genético é diferente da eugenia? Pois a eugenia ela vem com a metodologia, com o tipo de que ela foi feita para que algumas gerações, alguns tipos de pessoas, elas não pudessem procriar para um problema que eles consideravam social, como indígenas, esses tipos de pessoas, elas não poderiam procriar. É esse o intuito da eugenia. Já o aconselhamento genético, ele é mais um aspecto para trazer
um conhecimento das pessoas sobre doenças hereditárias, como no caso doença falciforme. Bom, de acordo com alguns autores, os indivíduos, a partir do aconselhamento genético, eles são conscientizados do problema, mas também não são privados do seu direito de decisão reprodutiva. E o profissional envolvido ele deve assumir uma atitude imparcial, discutindo com os pacientes também vários aspectos, além do risco genético entre si, tais como os tratamentos que são disponíveis e também a eficiência desses tratamentos. Ou também o grau de sofrimento físico e mental, que o mental também é muito importante, e também o social, que é imposto pela doença. Ele vai também trazer o prognóstico e a importância do diagnóstico precoce, entre outros que esse especialista tem que trazer, né? Bom, e aqui vamos falar sobre a realização do exame laboratorial. A realização do exame laboratorial do cônjuge ou do futuro cônjuge e dos filhos é uma dessas decisões que eles vão ter que tomar, né? Como por exemplo, se um casal ele é formado por dois heterozigotos, ele poderá decidir sobre ter filhos ou não, sendo que eles, a partir desse momento da conscientização, do aconselhamento genético, eles estão conscientes do risco de 25% de nascer uma criança homozigota e saberão também da importância da realização do exame laboratorial precoce. O aconselhamento ele não pode ser baseado apenas em hipóteses diagnósticas. É preciso fazer um estabelecimento prévio se o paciente é um homozigoto ou se ele é um paciente heterozigoto. O exame laboratorial de ambos os genitores sempre é conveniente no caso, né? A transferência dessas informações para o paciente, ela apresenta vários aspectos também que devem ser levados em consideração, incluindo a receptividade, tanto emocional quanto a intelectual dos indivíduos orientados. E, portanto, é uma atividade complexa em virtude das implicações que traz à vida das pessoas que são orientadas e pelas especificidades das informações genéticas, como, por exemplo, o entendimento por uma pessoa leiga a respeito de sua herança genética. Os pais dessa criança, como por exemplo, que tem anemia falciforme, têm dificuldade para entender como o filho herdou esse tipo de doença, né? Em virtude das características genéticas que eles. Então, a gente vê que o aconselhamento genético ele é um trabalho difícil e inclui receptividade emocional e também intelectual. Outra complexidade que está ligada ao fato da informação genética fazer parte da formação pessoal do paciente e também de demais membros da família, pois também vai dizer respeito da dignidade e da identidade e a integridade da pessoa, que ela deve ser mantida sob sigilo. Isso é uma das coisas muito importantes. A falta de um acordo sobre esses princípios éticos, ela pode representar uma ameaça aos direitos humanos e também uma ameaça em casos de saúde pública. E, além disso, o próprio processo de aconselhamento genético, ele pode provocar reações emocionais e distúrbios psicossociais que merecem ser reconhecidos e também merecem ser tratados. Por isso, o programa ele deve contar sempre que possível com a participação de profissionais como paramédicos, sobretudo psicólogos e assistentes sociais. O aconselhamento genético, como todos os outros procedimentos de genética humana, eles têm um fundamento que eles são compostos de 5 princípios éticos básicos, que é a autonomia, a privacidade, a justiça, igualdade e também a qualidade.
O princípio da autonomia, ele estabelece que os testes genéticos, eles devem ser estritamente voluntários, levando ao aconselhamento apropriado e decisões absolutamente pessoais. Já o princípio da privacidade, ela determina que os resultados dos testes genéticos de um indivíduo, elas não podem ser comunicadas a nenhuma pessoa sem o seu consentimento expresso, com exceção de seus responsáveis legais, é claro. Já o princípio da justiça, ele garante proteção aos direitos de populações vulneráveis, tais como crianças, como pessoas com retardo mental ou problemas psiquiátricos ou problemas também culturais que sejam especiais. Já o princípio da igualdade, ela rege ao acesso igual aos testes para todas as pessoas, independentemente de origem geográfica, raça e também classe social, socioeconômica. E por último, o princípio da qualidade, que ela vai assegurar que todos os testes oferecidos, elas devem ter especificidade e também sensibilidades adequadas, sendo realizadas em laboratórios adequados e capacitados, é claro, e com monitoração profissional e ética. A maioria desses lugares de aconselhamento genético, elas são localizados em hospitais universitários, hospitais públicos e centros de referência para doação de sangue. Bom, e vemos que no país, a maioria dos pacientes e também de familiares acometidos por doenças genéticas, elas têm total desconhecimento sobre isso. E isso retrata que a maioria desses pacientes ela é atendida pelo sistema de saúde e elas não têm sua condição diagnosticada ou esclarecida, ou seja, o Sistema Único de Saúde ele ainda é falho no que se relaciona a doenças genéticas. Segundo pesquisadores de acordo com a configuração demográfica e racial do país, a informação genética sobre o traço de anemias falciformes, ela vem sendo priorizada pelo governo federal. E isso é visto pois foi criado o Programa de Anemia Falciforme, que é o PAF, que tem cujas funções a promoção e a implementação de ações para o melhoramento da qualidade de vida de pessoas com doenças falciformes. Pois pelo grande número de pessoas que são acometidas, de crianças que são nascidas com doença falciforme, ela já é um caso de saúde pública. Então, por isso, a criação do programa de anemias falciforme. E a partir disso, o PAF ele vai trazer informações que sejam relativas à doença, para que essas pessoas possam ter conhecimento e possam se tratar. E a gente vê que o envolvimento da sociedade com os problemas genéticos, eles têm muito efeito, pois mais pessoas teriam acesso a informações a respeito dessas doenças, fazendo assim um incentivo, apoiando e também ajudando a criar associações e grupos de pacientes familiares interessados em certa doença ou em grupos de doenças genéticas. Então, a gente vê o quanto o aconselhamento genético é importante para o conhecimento dessas pessoas que possuem algum tipo de doença hereditária, como, por exemplo, anemia falciforme. E agora, os meus amigos vão dar continuidade. A anemia falciforme é uma doença genética de maior prevalência na população brasileira, em razão principalmente dos grupos raciais negros oriundos das correntes migratórias e escravistas, bem como no processo de mixigenação. Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência referente à anemia falciforme, ela permite estimar a existência de mais de 2 milhões de portadores do gene da hemoglobina S e mais de 8 mil afetados com a forma homozigótica no Brasil. A doença é causada por uma mutação no gene da globina beta da hemoglobina, dando origem a uma hemoglobina normal, denominada de hemoglobina S, que substitui aí então a hemoglobina normal, denominada de hemoglobina A. Somente os homozigotos S-zão, ele possui a anemia falciforme. Em geral, o pai
os pais são portadores assintomáticos de único gene afetado, no caso heterozigotos, produzindo aí o Hzão, Bzinho, Azão e Hzão, Bzinho, Szão. No caso, Azão e Szão são cada um deles transmite um gene alterado para a criança, que assim recebe o gene anormal em dose dupla, no caso, homozigoto Szão, Szão. O termo de doença falciforme, ela descreve uma alteração hereditária, no caso, ela é passada por gene dos pais para os seus filhos, e dessa forma ela não é contagiosa. Pacientes com com anemia falciforme clássica, o Hzão, Bzinho, Szão, Szão, eles têm alteração em 2 genes, herdado do pai e da mãe, e costumam ter sintomas que começam na infância e se apresentam de forma intermitente ao longo das suas vidas. Alguns pacientes podem ter algumas complicações que estão associadas ao quadro de anemia hemolítica crônica, havendo assim a necessidade de uma transfusão que inclui a sobrecarga de ferro e de aluminização. Esse grupo de alteração dos glóbulos vermelhos, eles também são conhecidos como hemácias ou eritrócitos, que estão associadas a alterações na hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que ela se encontra dentro dos glóbulos vermelhos e que se transporta oxigênio por todo o nosso corpo. No caso, as células dos diversos tecidos do corpo, elas precisam de um suprimento constante de oxigênio para que elas possam funcionar. Normalmente, essas hemoglobinas dos glóbulos vermelhos, elas absorvem o oxigênio nos pulmões e elas transportam para todos os tecidos. No caso, os glóbulos vermelhos de um adulto normal, ele contém hemoglobina normal, Hzão, Bzinho, Azão, e tem a forma de um disco biscôncavo. Essa forma ela permite que as hemácias elas sejam bem mais flexíveis e possam se mover através de grandes e pequenos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio. A hemoglobina Szão, ou Hzão, Bzinho, Szão, da doença falciforme, ela não é como a hemoglobina normal. Um exemplo, ela não é como a hemoglobina normal. No caso, a Hzão, Bzinho, Szão, ela pode se polimerizar, formar artes bem rígidas dentro da célula vermelha, mudando para a forma de uma foice, no caso, dando aí a falcização. Isto é, provoca danos na hemácias que duram menos tempo na circulação, o que leva ao quadro da anemia, tá? Então, aqui é um exemplo da hemácia normal e da hemácia falciforme. Então, as células, elas formam essa foice, que não são flexíveis e podem se aderir nas paredes dos vasos, causando um bloqueio que retarda ou até mesmo interrompe o fluxo de sangue. E quando isso acontece, o oxigênio ele não pode alcançar os tecidos próximos. Dessa forma, esses pacientes com essa anomalia, eles apresentam crises de dor nos locais de interrupção de oxigenação, o que chamamos de crises de vasococlusão ou crises falcêmicas. Em geral, a presença do Hzão, Bzinho, Szão, eles podem ser detectados no teste do pezinho. Para o diagnóstico final, também é importante definir o valor da hemoglobina, né? Que se estabelece se há ou não a anemia, e identificar se há destruição aumentada de hemácias, utilizando aí um conjunto de outros exames, entre eles o reticulócitos, o DHL e entre outros. Os achados morfológicos de hemograma também podem demonstrar, no caso, essas alterações na forma da hemácia. Quando se suspeita da doença falciforme, o teste chamado de eletrofarese da hemoglobina, ele é muito importante para identificar os tipos de hemoglobina produzida pelo paciente. As alterações laboratoriais mais comuns da anemia falciforme são a redução dos valores da hemoglobina, baixo hematrócito, aumento do número de reticulócitos e a diminuição de vida média dos eritrócitos. As células falcificadas, elas são frequentemente em fregaços corados. Outra alteração também laboratorial indicativa de hemólise aumentada também ocorre, tais como o aumento da bilirubina indireta, o aumento da desidrogenase lática e a diminuição da hepatoglobina.
no caso a anemia falciforme, ela se caracteriza por apresentar uma viabilidade clínica bastante influenciada por fatores adquiridos e hereditários. Entre os fatores adquiridos mais relevantes estão níveis sociais e também econômicos, como, por exemplo, a qualidade e o acesso à assistência médica, condições de trabalho, qualidade de moradia, higiene, alimentação, educação e doenças infecciosas associadas. Já os fatores genéticos, eles são influenciados por três características, que no caso são os haplótipos associados ao gene do HBS, aos níveis de hemoglobina fetal e a concomitância de alfa-telassemia. No caso, os haploides associados à anemia falciforme são o Senegal, o Benin, o Banto, Camarões e o Arábia Indiano. Cada haploide desse, eles apresentam uma evolução clínica, características. Quando associado aos haplótipos Senegal e Arábia Indiana, eles apresentam uma evolução mais benigna do que aquela que estão associada a outros haplótipos, sendo que os haplótipos Banto pode ser provavelmente o que leva a um quadro clínico bem mais grave. A anemia falciforme, ela possui grandes complicações clínicas que podem prejudicar o desenvolvimento e a qualidade de vida e pode levar à morte também, já que ele pode afetar vários órgãos, né? Então, é característica por apresentar a anemia hemolítica crônica acompanhada de icterícia, o aumento do reticulócito e da bilirubinina. Os pacientes eles apresentam episódios de infecções e ênfase pulmonares, no caso, crises dolorosas, dores abdominais e dores osteoarticulares. Eles também podem apresentar hipodesenvolvimento, no caso aqui, úlceras nas pernas, acidente vascular cerebral e todo tipo de comprometimento crônico de múltiplos órgãos e sistemas e aparelhos, como no caso na pele, nos olhos, no sistema cardiopulmonar, no oronigenital. No caso, essas infecções elas favorecem a crise e devem ser evitadas preventivamente através de imunização, através de antibióticos ou vacinação até os 5 anos de idade desse indivíduo. A destruição do baço ela pode acarretar em uma morte, principalmente nos primeiros anos de vida desse paciente, já que estes se tornam mais suscetíveis às infecções bacterianas. O aconselhamento genético e a anemia falciforme. Bom, a anemia falciforme é considerada a doença hereditária mais frequente aqui no Brasil, e isso constitui um problema de saúde pública no nosso país. E o traço falciforme é uma das condições genéticas mais frequentes em populações brasileiras, afetando cerca de 6 a 10% da população negra e cerca de 1% da população geral. O traço falciforme é uma característica genética prevalente em virtude da quantidade de negros na população e também devido ao processo de miscigenação do nosso país. Estudos feitos entre doadores de sangue mostraram que a prevalência do traço falciforme é maior em estados da região Nordeste, como por exemplo a Bahia, onde há maior presença de negros, e lá o traço falciforme é encontrado em cerca de 5,5% da população doadora de sangue, ao contrário, por exemplo, das regiões sul e sudeste do país, onde a quantidade de negros é menor e, consequentemente, diminui a prevalência do traço falciforme. No entanto, o traço falciforme é encontrado em todas as regiões brasileiras, e por isso a anemia falciforme é considerada uma das doenças mais importantes no cenário epidemiológico brasileiro. Sendo assim, as pessoas que apresentam risco de gerar filhos com síndromes falciformes têm o direito de serem informadas através do aconselhamento genético a respeito dos aspectos hereditários e das funções clínicas dessa doença. Então, o aconselhamento genético não é um procedimento opcional e também não é de responsabilidade exclusiva do geneticista,
mas é um componente importante da conduta médica, sendo a sua omissão considerada uma falha grave. Bom, por outro lado, o aconselhamento genético apresenta importantes influências psicológicas, além de sociais e jurídicas, que trazem um alto senso de responsabilidade às instituições que o oferecem. Então, a maioria das políticas de saúde tem um caráter preventivo para direcionar as ações educativas às pessoas portadoras do traço falciforme, mais do que aos doentes com anemia falciforme. E essa preferência pela prevenção se dá pelo reconhecimento das limitações das terapias gênicas, exatamente por não haver ainda cura para a anemia falciforme. Casais heterozigotos falcêmicos, embora saudáveis, são considerados potenciais geradores de criarem crianças com anemia falciforme. Por isso, o esforço sanitário em identificá-los e orientá-los quanto ao risco genético vem crescendo nos centros de doação de sangue do nosso país. Então, gente, eu me chamo Carliene e irei falar um pouco sobre a investigação do traço falciforme em doadores de sangue. Então, o traço falciforme, ou também chamado de traço falcêmico, é uma alteração herdada dos pais que não é suficientemente forte para se manifestar como doença. Então, é uma condição na qual a pessoa, apesar de não apresentar anemia, ela carrega consigo um tipo de hemoglobina anormal, chamada de hemoglobina S. Então, a hemoglobina é uma proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos e a sua função é de levar o oxigênio para os tecidos do corpo. Então, a hemoglobina normal é chamada de azão. E os indivíduos são considerados azão, porque eles recebem uma parte do pai e a outra da mãe. Então, uma alteração genética herdada é quando nascemos e herdamos de nossos pais, por exemplo, a cor do cabelo, dos olhos, ou da cor e etc. Então, podemos também herdar a hemoglobina S, que é responsável pelo traço falcêmico. Então, quando a pessoa ela recebe um dos pais, a hemoglobina azão, e de outros, a hemoglobina S-zão, ele é chamado de traço falcêmico, sendo representado pelas letras azão e S-zão. Então, falando aqui sobre a investigação do traço falciforme em doadores de sangue, desde 1976, recomenda-se a inclusão da testagem de hemoglobinas no protocolo de exames para a doação de sangue no Brasil. Então, a doação de sangue ela foi regulamentada como uma expressão de solidariedade em 1950 e desde então sua comercialização é proibida. Então, a partir de 1976, foi recomendado a inclusão da testagem de hemoglobinas no protocolo de exames para a doação de sangue no Brasil. Então, atualmente, sabe-se que a transfusão de hemácias azão e S-zão, ela possui apenas algumas contraindicações bem específicas, ou seja, em transfusões de substituição total em recém-nascidos, em pacientes com anemia falciforme, em crise de falcização e em indivíduos. Então, assim, seria mais prático investigar nessas situações a presença de hemoglobina S diretamente no produto hemoterápico a ser usado, então através de testes transfusionais, sendo que atualmente existem testes capazes de demonstrar a presença da hemoglobina S
em poucos segundos sem exigir qualquer aparelhagem especializada, desculpa. Então, porém, isto não é feito, pois quando um paciente ele vai fazer a doação de sangue, ele passa por todo um processo, ou seja, ele faz vai fazer toda uma bateria de exames. Então, dentre essa bateria de exame, vai estar da hemoglobina S, para saber se ele tem ou não a presença de traços falciforme, sendo então esse método de seleção de doadores de sangue faz uma triagem populacional, permitindo a identificação e a orientação genética de portadores do traço falciforme em outras alterações hereditárias. Então, um estudo etnográfico realizado sugere que os centros de doações de sangue vêm se convertendo em espaços estratégicos para se identificar pessoas portadoras do traço falciforme e orientá-la quanto aos cuidados a serem adotados para reduzir a prevalência da anemia falciforme no Brasil. Então, o curioso desse processo é que embora no ano de 1970 já se projetasse a prevalência da anemia falciforme, a principal razão da implementação do teste genético no protocolo de doação de sangue era a garantia da saúde do receptor, da pessoa que iria receber esse sangue. Então, ainda hoje, o argumento de que o sangue com hemoglobinas Azão, Szão apresenta restrições para a doação é válida para a medicina. Então, não são todas as pessoas que podem receber sangue com hemoglobina Azão e Szão, pois esse apresenta alterações incompatíveis com determinados quadros clínicos, como citados anteriormente. Então, atualmente, o teste genético para a identificação do traço falciforme apresenta uma justificativa e, para muitos teóricos da saúde pública, uma razão tão importante quanto a avaliação da qualidade do sangue, que abre espaço para a educação de pessoas portadoras do traço falciforme sobre o risco reprodutivo de gerarem crianças com anemia falciforme. Então, esse processo no qual as pessoas são testadas e informadas sobre as características genéticas que possui o aconselhamento genético, falando sobre o aconselhamento genético, ele foi criado com a finalidade de ajudar pessoas a desenvolver os seus problemas no campo da hereditariedade, como a descoberta de alguma doença. Então, é um processo que lida com uma doença hereditária em uma família, então ajudando a pessoa a compreender como a herança genética ela contribui para a doença e o risco de recorrência para parentes específicos, então envolvendo os aspectos educacionais e reprodutivo. Então, o aconselhamento genético ele apresenta em caráter assistencial, vamos se dizer, porque ele orienta o indivíduo ou a família sobre a tomada de decisões conscientes e equilibradas a respeito da procriação. Então, ele visa primordialmente a defesa dos interesses do paciente e da família, e não da sociedade. Então, falando um pouco sobre as considerações finais do artigo, fala que
o aconselhamento genético ele é uma importante ferramenta no campo da doença hereditária, pois ele vai abordar os aspectos educacionais e reprodutivos que são imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida do paciente portadores de determinadas patologias genéticas, que foi como eu disse, o aconselhamento genético ele vai dar suporte para aquele paciente e para a família. Vamos dizer que ele vai orientar o que o paciente deve ou não fazer. Resumindo, ele vai dar forças para aquele paciente. Então, a anemia falciforme, por ser uma doença genética de grande destaque no cenário epidemiológico brasileiro, ela tem recebido atenção especial de inúmeros especialistas, pesquisas, movimentos sociais e do governo. Então, ainda não há cura para a anemia falciforme e as terapias gênicas são limitadas. Isso direciona as ações no campo das doenças falciformes para a prevenção, ou seja, detectar pessoas que apresentem o traço falciforme e orientá-las através do aconselhamento genético, que foi como eu falei anteriormente. Então, no Brasil, a principal fonte de diagnóstico e captação de portadores do traço falciforme se encontra nos centros de referências para doação de sangue, onde são feitas também o aconselhamento genético. Então, o presente trabalho, ele enfatiza a importância do aconselhamento genético para os indivíduos que apresentam a forma heterozigota da anemia falciforme, o traço falcêmico, e ressalta a necessidade de implantação de programas de diagnóstico precoce e de orientação tanto genética quanto social e psicológica para os indivíduos que possuem a doença e o traço falciforme, que foi como eu disse, o aconselhamento genético, ele vai ser vai dar um suporte para essas pessoas. Então, esse foi o nosso trabalho e muito obrigado.